Uma dúvida que não quer calar. Qual seria a melhor corretora para que eu possa investir no Tesouro Direto? Bom, meu nome é Michel Albino e desde que eu comecei a postar meus vídeos no YouTube, essa foi a principal pergunta que eu tenho recebido. Então, eu resolvi resolver esse problema para você. Nessa videoaula você vai aprender passo a passo como escolher a melhor corretora de acordo com o seu perfil. Essa corretora, ela vai ser a corretora mais adequada para o seu perfil de investidor. A gente vai perceber que existem vários pontos que eu tenho que observar durante essa escolha e eu vou te mostrar passo a passo como você pode fazer isso. Essa pergunta, ela é uma pergunta muito importante, primeiro, porque essa decisão é a primeira decisão que você vai tomar. Para que você possa investir melhor o seu dinheiro, desbancarizar, você precisa escolher uma corretora para fazer aplicação no Tesouro Direto, em renda fixa, no mercado de renda variável. E segundo e mais importante é que você precisa ter segurança nessa instituição financeira. Justamente porque todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro vai passar por intermédio daquela corretora. Logo, é uma responsabilidade muito grande dessa instituição financeira e uma responsabilidade muito grande sua, porque a decisão de escolha cabe exclusivamente a você. Bom, antes de começar a falar sobre as corretoras, eu quero te parabenizar, porque primeiro, se você está vendo esse vídeo, ou você já é cliente de uma corretora, ou você pretende se tornar cliente de uma corretora. Isso já é uma ótima notícia, porque apenas 5% da população brasileira investe por intermédio de corretora. 95% das pessoas investem ainda por intermédio dos bancos. E aí, antes da gente começar a destrinchar o passo a passo para que você possa escolher a tua corretora da forma mais segura possível, a gente precisa entender a diferença entre banco e corretora. Esse é um ponto fundamental para você, investidor. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entender o papel do banco. O banco ele trabalha com dois público-alvo. Quais seriam esses públicos? O primeiro público é a pessoa que precisa de dinheiro emprestado. E o segundo é a pessoa que tem dinheiro e quer fazer aplicações financeiras. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Com qual desse público que o banco ganha mais dinheiro? Essa é uma resposta muito simples. Se a gente for pegar dinheiro emprestado no banco, a gente vai perceber que os juros são altíssimos. Então, a gente consegue concluir que o foco principal do banco é onde ele consegue ter mais lucro, emprestando dinheiro. Então, esse é o papel principal do banco, emprestar recursos. É claro que ele precisa fazer essa captação, mas essa captação não é tão atraente quanto emprestar. Por isso que ele faz a captação e costuma pagar taxas menores do que o mercado e costuma cobrar altas taxas para manter aqueles recursos investidos ali. E isso obviamente vai impactar justamente na sua rentabilidade. Quando a gente observa a corretora, a gente vai perceber que a corretora trabalha única e exclusivamente com um público-alvo. Qual que é esse público? O cliente investidor, a pessoa que tem capacidade financeira de fazer aplicações. E aí a corretora precisa prestar um bom serviço, justamente porque ela só trabalha com investimentos. Outro ponto importante de uma corretora é que ela trabalha com vários produtos financeiros de várias instituições, diferentemente do banco, que só vai te oferecer o produto da marca dele. O banco A não vai oferecer um produto do banco B, mesmo que o banco B tenha uma taxa melhor, porque ele só vai atuar com os seus produtos. Na corretora você tem essa possibilidade, essa liberdade de escolha. Então, a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: se você já investe por uma corretora, independente de qual seja essa corretora, parabéns, você está nesse grupo seleto de 5% dos brasileiros que já fizeram a desbancarização. Agora, a gente vai entender como escolher a melhor corretora de acordo com o seu perfil. Normalmente, muita gente me pergunta sobre corretoras concorrentes. E aí eu quero fazer uma observação que eu considero bem importante aqui.
Eu represento uma corretora. Hoje eu trabalho com uma corretora, eu assessoro clientes dessa corretora. Porém, nenhuma corretora que a gente tem hoje no nosso mercado é minha concorrente. Por quê? Se você já fez essa escolha, significa que você fez uma avaliação e já está inserido nesses 5%. Agora, o meu público é justamente as pessoas que estão normalmente em investimentos ruins, com altas taxas de administração e com rentabilidades pequenas. E aonde estão essas pessoas? Nos bancos. Então, se você já investe por intermédio de uma corretora, eu fico muito feliz, porque você já está um passo adiante. Então esse é o ponto que eu gostaria de desmistificar. Bom, agora a gente precisa entender como é que eu faço para escolher uma corretora que se adeque ao meu perfil, que eu tenha principalmente segurança nela, né, para que ela possa fazer essas intermediações financeiras. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para que você desligue todos os fatores externos que possam estar te atrapalhando nesse momento, porque essa é uma decisão muito importante. Se você já é cliente de uma corretora, ótimo, você vai ter a possibilidade de fazer uma análise dessa instituição. Se você ainda não é, perfeito, você vai conseguir avaliar de uma forma macro como escolher essa instituição e entrar na corretora de uma forma segura, sabendo exatamente qual é essa instituição financeira que você escolheu para se tornar a sua parceira na busca dessa melhoria da sua saúde financeira, dos seus investimentos. Então, vem comigo para essa videoaula que eu vou mostrar aqui na tela do meu computador o passo a passo para você escolher a sua corretora. Bom, quais são os principais itens que eu devo observar para que eu possa escolher a minha corretora? O primeiro item que a gente vai avaliar é o item de atendimento. Tá? A gente vai entender como funciona isso na prática. Existem basicamente dois tipos de atendimento que as corretoras costumam oferecer. O segundo critério é o critério de serviços. O terceiro são as taxas. O quarto, o porte da corretora. E o quinto, segurança. Eu coloquei essa ordem aqui para a gente ter uma ordem cronológica nessa didática aqui dessa videoaula. Mas a gente sabe que o principal ponto que a gente deve avaliar de uma corretora é o nível de segurança, mas eu vou deixar esse ponto para o final, porque todos esses outros itens que eu vou mencionar para você vai auxiliar para que a gente possa avaliar o nível de segurança dessa corretora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai perceber é que existem basicamente dois tipos de atendimento que as corretoras costumam oferecer. O primeiro tipo é o tipo que a gente chama de self-service, ou seja, é serviço pronto. Eu chego lá, estou de frente de uma plataforma com vários investimentos, eu vou lá, escolho o meu produto, não preciso de ninguém, escolho o meu produto e faço minha aplicação financeira. A gente vai perceber que o ideal é para quem deseja atuar sozinho, né? Ele não quer ninguém passando para ele informações sobre produtos, etc. Ele já tem um conhecimento prévio de mercado que ele considera que já é suficiente para que ele possa tomar a decisão sem influência de terceiros. Então ele tem acesso a uma plataforma self-service, ele pode escolher uma plataforma self-service. Por outro lado, a gente tem corretoras que atuam com assessoria de investimentos. E aí é destinado para aquele investidor que quer ter uma pessoa que ele possa tirar as dúvidas ali, uma pessoa que possa auxiliá-lo nos momentos em que ele achar que é necessário. Esse é um ponto bastante importante. Então, em resumo, quando a gente atua com um assessor de investimento, a gente está atuando com uma pessoa que vai me auxiliar para que eu possa ter uma tomada de decisão mais segura. Eu costumo utilizar como exemplo que a gente tem duas opções. A gente pode treinar na academia ou a gente pode treinar nessa mesma academia com um personal trainer. E isso, obviamente, é uma escolha bastante pessoal. Vamos dar uma olhada numa plataforma de investimento e a gente vai ver como funciona isso. Olha só, aqui eu estou na plataforma da corretora e a gente vai perceber que existe uma série de produtos aqui, ó. Normalmente, se eu não tiver um conhecimento de mercado, eu vou ficar com dúvidas em quais produtos eu vou escolher. Então, normalmente, quem tem esse tipo de dúvida e quer um auxílio vai trabalhar com um assessor de investimentos.
E já quem não precisa desse auxílio trabalha com uma plataforma self-service e aí ele vai poder escolher de acordo com o seu próprio conhecimento. Bom, então esses são os pontos. A primeira coisa que a gente vai avaliar para aplicar no Tesouro Direto é os serviços e as taxas, né? Então a gente precisa primeiro entrar lá no site do Tesouro. Vamos fazer isso agora. Então vou aqui e aqui mesmo eu posso colocar no Google Tesouro Direto. Então vamos entrar lá na plataforma, colocar aqui no Tesouro Direto, dou um OK e a gente vai entrar na plataforma do Tesouro. Bom, cheguei aqui, clico aqui. A primeira análise que a gente vai fazer é essa. Então vamos analisar, fazer essa primeira avaliação. Nessa parte aqui de Conheça o Tesouro Direto, eu clico em Saiba Mais. Aqui eu vou aqui no canto direito e eu vou observar o que? Conheça as instituições habilitadas. Vamos lá dar uma olhada. Então, entrei aqui, conhecer as instituições habilitadas, pronto. Isso aqui que eu queria encontrar. Aqui eu consigo selecionar qualquer instituição financeira que atua com o Tesouro Direto. E aqui a gente vai perceber que existem vários pontos que eu devo observar, como por exemplo, se essa corretora é um agente integrado, se ela permite aplicações programadas, qual a taxa de administração que ela cobra, qual a descrição do prazo, né, dessa taxa e qual o repasse dos recursos que a gente vai ver. Bom, vamos pegar aqui como exemplo, eu vou utilizar como exemplo a corretora XP. Eu posso dar um F, um Ctrl F aqui, só para a gente já fazer um filtro da corretora. Então, eu pego aqui e coloco XP Investimentos. Dou um Enter aqui e já vai aparecer para mim, olha só. Bom, o que significa ser um agente integrado? Um agente integrado significa que eu posso comprar os títulos do Tesouro ou pela plataforma do Tesouro Direto ou mesmo pela plataforma da própria corretora. Então, nesse caso, sim, e é muito bom a gente escolher uma corretora que possui um agente integrado porque eu tenho duas opções para fazer minhas aplicações, direto no site da corretora ou direto no site do Tesouro Direto. Fazer aplicações programadas, outro ponto importante. Então eu consigo verificar aqui que também, sim, nesse caso sim. E aí é importante a gente ter essa possibilidade porque eventualmente eu posso programar para fazer minhas aplicações de forma periódica. Vou dar um exemplo. De repente entrou um dinheiro na minha conta, lá do proveniente de juros que eu recebi do Tesouro Direto, e eu já posso programar para que essa aplicação seja feita automaticamente. Então é uma possibilidade. Normalmente ela não é tão utilizada assim, mas é legal que você tenha essa funcionalidade. Aqui a gente vai perceber que a gente vai ter desde taxas de corretoras que não cobram nenhuma taxa, até corretoras que têm uma taxa de até 0,5% ao ano. A gente vai conseguir ver aqui embaixo. Na verdade, a gente tem até 0,70%, 2% ao ano aqui, mas eu vou levar em consideração a média de mercado entre 0% e 0,5%. No caso da corretora XP, que eu estou pegando como exemplo, a gente vai perceber que ela cobra 0,10. Ela tem essa cobrança de 0,10. E esse aqui é um ponto que muita gente me pergunta. Poxa, Michel, mas a corretora por qual você trabalha cobra 0,10 e aí a gente tem corretoras no mercado que não cobram nada. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente consegue ver a periodicidade dessa cobrança. No caso é 0,10, que é uma cobrança anual. E aqui a gente consegue ver o repasse dos recursos, que no caso aqui é de zero. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, vamos imaginar que eu liquidei um título do Tesouro. Quando o Tesouro devolver esse recurso, ele vai estar disponível no mesmo dia na minha conta da corretora, onde eu posso fazer a transferência para o meu banco para que eu possa fazer, por exemplo, o resgate desse recurso ou, eventualmente, se eu quiser fazer uma nova aplicação, eu posso fazer também. Então, é legal você ter a possibilidade de escolher uma corretora que tem esse repasse dos recursos no mesmo dia, ou seja, de zero, porque você vai ter uma liquidez de fato imediata ali. Liquidou um título,
o Tesouro Direto vai mandar esse recurso direto para sua conta na corretora e imediatamente esse recurso vai estar disponível para você ou reaplicar ou fazer o resgate. Ponto importante, pessoal, no caso aqui da corretora XP que eu trabalho, a gente vai perceber que existe essa cobrança de 0,10. Significa o seguinte, se eu tenho lá 100 mil reais aplicado no Tesouro, eu vou pagar 100 reais por ano corretora XP. Então, essa é a principal diferença de atuar com a corretora XP em detrimento de alguma corretora, né, de corretoras que cobram 0% de taxa de administração, que a gente consegue ver aqui em cima, tá? Então, a gente consegue ver aqui em cima. E aí, o que acontece? Você vai escolher, né? No caso aqui, você tem várias opções. Você pode escolher uma corretora que não tem nenhuma cobrança, como você pode escolher uma corretora que tem uma cobrança que você acredita que é uma cobrança justa. Você vai fazer essa avaliação e essa avaliação é uma avaliação muito pessoal, onde você vai avaliar o quê? A relação custo-benefício, que é o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, essa escolha acaba sendo uma escolha muito pessoal. Normalmente eu costumo dizer para você o seguinte, eu costumo dizer que quando você vai num restaurante, o que você observa num restaurante? Você, além obviamente de observar o preço, você vai observar o quê? A comida, o atendimento, a localização, o nível de segurança e o preço. E aí você vai juntar todos esses quesitos e aí você vai fazer uma avaliação de onde você vai jantar, em qual restaurante você vai jantar. Numa corretora também não é diferente. Você vai fazer uma avaliação através de vários quesitos, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Um ponto que eu considero muito importante é que é possível, quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente tem uma taxa de 0,30 e aí todas as corretoras vão ter essa cobrança, mais uma taxa de administração. No caso da XP, a gente vai ter 0,40, 0,30 com 0,10. Porém, quando eu faço essa compra direto na plataforma do Tesouro Direto aqui, por intermédio dessa plataforma, seja por aqui ou seja pela corretora, eu estou fazendo uma compra no mercado primário. Tá? Então, esse dinheiro está sendo destinado direto para o Tesouro Direto, né? para o Tesouro. Eu posso efetuar uma compra no mercado secundário, também é possível fazer isso, através da própria corretora. Vamos pegar aqui como exemplo, eu não tenho disponibilidade agora por conta do horário, mas de manhã vai ter uma aba aqui disponível onde eu posso comprar os títulos do Tesouro direto pela plataforma da corretora. E aí eu estou comprando no mercado secundário. Qual a vantagem em relação a isso? Normalmente, só para a gente ter uma ideia, deixa eu colocar aqui a HP12C, só para a gente fazer alguns cálculos. E aí também isso vai me ajudar a desmistificar, né? Quando algum cliente fizer uma pergunta, eu já posso mencionar para ele como funciona isso na prática. Significa o seguinte, quando você compra no Tesouro Direto, você vai pagar 0,30, é o mínimo que você vai pagar, independente da corretora que você está utilizando. Porém, você pode comprar, se você tiver interesse, você pode comprar no mercado secundário. Normalmente, quando a gente faz uma aplicação no Tesouro Selic, eu consigo comprar direto na corretora, pela plataforma de renda fixa da corretora, com uma taxa de 99,5%. Significa o seguinte, significa que no lugar de eu pegar os 14,25 que o Tesouro Direto oferece, eu vou pegar 99,5 dessa taxa, que seria 14,18. Em contrapartida, eu não vou pagar taxa de administração, ou seja, o 0,30. Nessa situação, eu vou rentabilizar 14,18, só que eu não vou pagar 0,30. Eu vou pagar apenas R$ 9,90 por mês, porque esse produto vai ser comprado no mercado secundário e aí ele vai ter a cobrança do mercado de renda fixa e para clientes abaixo de 100 mil reais, a gente tem uma cobrança de R$ 9,90. Tá? Então esse é um ponto importante. O que isso significa? Significa o seguinte, se eu pegar 14,25, a gente vai perceber que, e se eu descontar o 0,30 do Tesouro, o que vai acontecer? Eu vou remunerar a 13,95. E a gente viu que é possível remunerar o Tesouro Selic, por exemplo, a 14,18, utilizando o mercado secundário, fazendo essa compra por intermédio do mercado secundário. Significa então, a partir de 40 mil reais,
a gente vai conseguir, deixa eu pegar aqui, ó, 40 mil, 0,30. A partir de 40 mil reais, é mais interessante eu utilizar a plataforma da corretora e comprar os títulos por intermédio do mercado secundário, especificamente o Tesouro Selic, tá? Se a gente for avaliar outros títulos, a gente vai ter que fazer outras avaliações aí. Mas isso aqui eu mostrei um pouquinho só para desmistificar um pouquinho essa questão da taxa que o pessoal me pergunta com bastante frequência. Significa o seguinte, pessoal, é possível eu não investir no mercado primário, investir por intermédio do mercado secundário e pagar uma taxa inclusive menor do que o 0,30 que o Tesouro Direto cobra de custódia. Então esse é um ponto importante, tá? Então é possível fazer isso através do mercado secundário. Existem algumas observações importantes, como por exemplo, se eu tiver que resgatar esse título, eu tenho que ter cuidado nesse resgate, porque eu estou trabalhando com o mercado secundário, mas eu só queria desmistificar um pouquinho essas informações. Beleza? Bom, já detalhamos aqui, tá bem tranquilo. Um ponto importante que você pode vir aqui embaixo, você pode olhar o ranking das instituições financeiras. E aí, quando a gente fala de ranking de instituições financeiras, a gente já vai entrar no critério de avaliação de porte da corretora. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode avaliar isso. Basicamente, o que acontece nesse ranking de instituições financeiras aqui? Vamos dar uma olhada? Eu posso clicar aqui e aqui eu vou visualizar um item que é o seguinte. O que eu consigo verificar aqui? Eu consigo verificar que em abril eu tenho um ranking com várias corretoras e instituições bancárias, inclusive, onde eu vou avaliar o número de transações de investimento. Significa o seguinte, quando um investidor fez uma compra de um título público, vai contabilizar uma transação. E assim sucessivamente a gente vai ver quais são as corretoras e as instituições financeiras que tiveram maior número de transação naquele mês de referência. Essa é uma avaliação que eu posso fazer. Mas quando eu falo de porte de corretora, para que eu possa avaliar o porte de uma corretora, vou entrar aqui no site do Banco Central. Banco Central, coloco aqui e a gente vai fazer uma avaliação do porte da corretora. Esse é um ponto bastante importante porque esse ponto vai mostrar para a gente muito claramente como é que está aquela corretora, qual a saúde financeira daquela corretora e obviamente a gente quer colocar os nossos investimentos em corretoras que têm uma saúde financeira boa. Esse é um ponto importante. Para fazer isso é simples, eu entro aqui em Sistema Financeiro Nacional e aqui embaixo eu vou em entidades supervisionadas. Então clico aqui em entidades supervisionadas, vamos dar uma olhada lá no balanço dessas instituições financeiras. Bom, vou pegar aqui o mês de referência, na verdade o trimestre, né, o último trimestre que foi lançado aqui. Então eu pego aqui o resumo do relatório para a gente fazer uma avaliação. Clico aqui em selecionar. A partir daí vai aparecer várias instituições financeiras que são reguladas, né, pelo Banco Central, que são fiscalizadas pelo Banco Central. Aí a gente vai perceber o seguinte, né, aqui tem bancos, etc. Mas o que a gente quer avaliar são as corretoras. Então eu venho aqui nas instituições não bancárias de mercados de capitais, as corretoras. Então eu clico aqui e clico em aplicar. Vai aparecer para mim todas as corretoras que estão disponíveis no mercado. Bom, a partir daí eu preciso interpretar esses dados. Como é que eu faço isso? O dado importante, que eu considero extremamente importante, que você deve observar, é o dado referente ao ativo total intermediado. Então, quanto maior esse ativo total intermediado, maior tende a ser o porte dessa corretora. Então, a gente vai poder visualizar o seguinte, eu posso fazer um filtro aqui por ordem do maior para o menor. Então eu consigo visualizar aqui que no caso essa corretora ela fez uma intermediação no último trimestre de 3 bilhões e meio praticamente. Então ela intermediou negócios financeiros, aplicações financeiras de 3 bilhões e meio. E ela possui hoje ativos total de 3 bilhões 530 milhões ali. Então a gente consegue visualizar que ela é uma instituição que tem muita intermediação de recurso financeiro.
O que eu posso avaliar depois nesse ponto também? Eu posso avaliar o patrimônio líquido das corretoras. Então eu venho aqui e faço uma avaliação. Lembrando que quanto maior o patrimônio líquido dessa corretora, melhor. Quanto maior o ativo sobre intermediação, melhor. E aqui eu tenho um indicador bastante importante, que é esse PR aqui. Então, ele significa o seguinte, que é o capital disponível para suportar perdas inesperadas e manter o funcionamento da instituição. Significa o seguinte, quanto que essa instituição suporta de prejuízo e consegue se manter atuando, funcionando normalmente. Então, quanto maior esse valor, melhor também. E, obviamente, quando eu falo de uma instituição, eu quero estar em uma instituição que tenha lucro. É importante. É igual avaliar uma ação na bolsa. Quando eu vou escolher uma empresa para investir, obrigatoriamente eu preciso avaliar se essa empresa vem tendo lucros consistentes ou não. Um bom sinal de saúde financeira é uma empresa que, obviamente, tem lucro. Então, é importante você fazer uma avaliação se a sua instituição financeira, se a corretora que você investe ou pretende investir, vem tendo lucros de forma consistente. Isso tudo vai auxiliar você na tomada de decisão. Então, só resumindo esse quadro aqui, a gente vai perceber que quanto maior for o ativo sobre intermediação, melhor. Quanto maior o patrimônio líquido dessa corretora, melhor. Quanto maior for o nível de suporte de perdas inesperadas que essa corretora tem, melhor. E quanto maior for o lucro que essa corretora tiver, também é melhor. Isso vai demonstrar a saúde financeira dessa empresa. Perfeito? Então, aqui a gente finalizou a parte do Banco Central. Agora, a gente precisa avaliar quais as certificações que essa corretora possui. E aí a gente pode entrar lá na CETIP. Existe uma certificação que é a certificação CETIP Certifica. Normalmente, quando a gente faz investimentos em títulos privados, esses títulos eles têm um registro na CETIP. Então é importante que essa corretora seja um agente que participa da CETIP, porque isso traz uma maior segurança para você como investidor, já que quando você adquire um título privado, esse título vai ter um selo da CETIP que corrobora que esse ativo está registrado no teu nome com o seu CPF. Para a gente fazer a consulta da corretora é simples, eu entro no site da CETIP, que eu coloquei ali, pode colocar no Google, etc. E aqui eu vou visualizar as instituições participantes. Clico aqui na instituição participante e vou visualizar se essa corretora que eu invisto ou que eu desejo investir tem essa certificação ou não, participa, né, desse mercado sim ou não. Então, entrei aqui. Vou escolher o segmento, né? Então, qual que é o meu segmento? Sociedade corretora. Então, clico aqui em Sociedade Corretora e vou verificar se essa instituição possui, né, participa do CETIP Certifica. Então, venho aqui, vou procurar a corretora, clico aqui na página número 2, no caso a gente vai dar uma olhada na XP, a gente vai perceber que ela consta como agente participante da CETIP Certifica. Então, esse é um ponto importante que vai trazer um nível de segurança considerável para você. Outro ponto que a gente vai ter que avaliar agora, a gente vai ter que entrar lá no site da Bolsa, então BMF Bovespa, para ver quais são as certificações que essa corretora tem. Quanto maior o número de certificação, maior vai ser o nível de segurança que essa corretora tem. Então, a gente conseguiu avaliar lá Tesouro Direto, a gente conseguiu avaliar os títulos públicos através do CETIP, do site da CETIP, e agora a gente vai avaliar a questão dos ativos de renda variável, principalmente o mercado de ações, através do site da BMF Bovespa, o nível de segurança dessas transações. Para visualizar isso, eu vou aqui em regulação, clico aqui no primeiro ponto, que é Programa de Qualificação Operacional, PQO. E aí a gente vai ver quais são os selos de certificação que essa instituição financeira possui. Aqui, se eu ficar com alguma dúvida, tá? Eu posso clicar aqui para entender quais são esses selos. Então eu clico aqui para entender quais são esses selos. O selo mais importante que eu considero é esse selo aqui de execução broker, que é a qualidade em relação à execução de ordens, etc. Tá? Então aqui tem os indicadores. Ó. A gente vai conseguir ver oferta de ferramentas e plataformas, administração de infraestrutura, procedimentos eficazes em relação à administração e gestão de risco e processos que garantem a eficiência na alocação
e na indicação de repasses, que é a transação financeira. Bom, aqui eu consigo ver quais são as corretoras certificadas. Então eu clico aqui e vou verificar se essa corretora que eu estou de olho tem essa certificação. Então aqui a gente vai conseguir enxergar que a XP é uma corretora certificada, né? Eu posso escolher aqui o selo que eu quero observar. Então nesse selo, Execute um Broker, a gente vai perceber que a XP está aqui, tem esse selo. Agora, para finalizar, uma dúvida que é muito importante, muito pertinente é o seguinte: Michel, se a corretora que eu atuo quebrar, o que acontece? Qual é o risco que eu tenho, né, de investir numa corretora? Normalmente a corretora ela faz apenas a intermediação financeira. A corretora ela faz apenas a intermediação financeira. Então o teu risco está atrelado ao emissor daquele produto pelo qual você fez a aplicação financeira. Então, exemplo, se você investiu no Tesouro Direto, nos títulos, teu risco está atrelado ao Tesouro, né, ao governo. Se você investiu numa instituição bancária, um CDB, etc., teu risco está atrelado a essa instituição bancária. O único risco que você vai correr é quando você deixa dinheiro parado na sua conta da corretora. E aí, eventualmente, se ocorrer uma liquidação, né, uma intervenção do Banco Central naquela corretora, esse dinheiro que está parado na conta corrente, você pode ter prejuízo com esse recurso. E aí a minha sugestão é: faça a aplicação o quanto antes possível, evite deixar esse dinheiro parado na conta por dois motivos. Primeiro, por uma questão de segurança, e segundo, porque dinheiro parado não está trabalhando para você. E a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então são pontos fundamentais. Mas vamos imaginar a seguinte situação: Michel, deixei um dinheiro parado na corretora e eu estou preocupado. Existe algum mecanismo parecido com um fundo garantidor de crédito para que eu possa estar seguro nessa situação? Existe um mecanismo que a gente vai ver agora, tá? Então vamos ver esse mecanismo aqui. Bom, como é que eu posso dar uma olhada nesse mecanismo? Eu venho aqui em regulação e clico aqui em supervisão de mercado. Cliquei em supervisão de mercado, eu tenho lá esse mecanismo que chama MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo. E aí como funciona? Basicamente ele é parecido com o Fundo Garantidor de Crédito. A diferença é que ele tem uma cobertura de R$120 mil. Porém, essa cobertura ela é muito específica. É uma cobertura que abrange quando a negociação é feita por intermédio da bolsa. Então, significa o seguinte: se você fizer um TED da sua conta para a conta da corretora e não fizer nenhum negócio e esse dinheiro ficar parado lá, e se a corretora quebrar, por exemplo, você não tem direito a essa garantia. Você só teria direito a essa garantia se fosse um dinheiro que veio, por exemplo, do mercado de ações, que você liquidou uma posição e aí você ficou com esse dinheiro disponível na conta. Aí você conseguiria utilizar esse mecanismo de ressarcimento de prejuízo. Beleza? Se você, por exemplo, liquidou um CDB, uma LCI e uma LCA, esse dinheiro não veio da BMF Bovespa, logo ele não tem essa garantia. Agora, se você recebeu dividendos ou fechou uma operação no mercado de ações e esse dinheiro ficou parado na conta da corretora, aí sim. Então, percebam que esse mecanismo de ressarcimento de prejuízo possui várias peculiaridades. Então, entrou um dinheiro na conta da corretora, é importante que você possa fazer essa aplicação financeira o quanto antes, para que você primeiro possa render melhor esse dinheiro e segundo possa sair desse risco que está atrelado à corretora e possa ir para o risco atrelado, né, ao seu emissor, o emissor que você escolheu aquele produto. Eu sei que essa aula foi uma videoaula um pouco mais longa, mas que eu precisava sanar essas dúvidas, que são dúvidas muito frequentes, né, que eu tenho recebido muitos e-mails, então agora vai ficar mais fácil. Eu direciono a pessoa para assistir esse vídeo e ela já vai tirar todas as dúvidas ali de uma forma bem tranquila. Se você gostou dessa videoaula e quer aprender um pouco mais sobre investimentos, eu sugiro você clicar nesse botão aqui em cima que apareceu agora. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e fácil. Então, aproveita essa oportunidade, clica aqui em cima, vai para essa videoaula. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho se inscrever, assim você vai poder acompanhar os nossos vídeos de uma forma mais tranquila. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo através do celular ou do tablet,
Esse link para você assistir essa videoaula que eu coloquei aqui em cima vai estar também na descrição desse vídeo. Então é isso, um grande abraço e até daqui a pouco.